Um mundo com responsabilidades, com projetos para desenvolver, um novo mandato cultural. Um mundo com importantes elementos de continuidade com o mundo atual. Claro, com descontinuidade também. Isso é fundamental, mas também com bastante continuidade. Como diz Apocalipse 21, a glória e a honra das nações entrará na Nova Jerusalém. A glória e a honra das nações. E como acho que eu coloquei aí no esboço, para terminar, uma frase de um autor que eu gosto muito, que diz assim: tudo que há de belo, verdadeiro e bom, nas culturas humanas, uma vez purificado de toda corrupção, será consumado no reino final. Veja bem, consumado, não consumido. Faz toda a diferença do mundo. Porque tem muitas teologias por aí que dizem consumido. Ou seja, para essas teologias, a história é um contrassenso. A história humana é um grande engodo que não tem sentido nenhum, que não vai para lugar nenhum, e Deus é, de certa forma, um sádico, cósmico, que vai dar uma descarga tremenda na história humana e vai tudo por água abaixo. Mas não consumido, mas consumado, claro. Uma vez purificado, a gente não pode entender exatamente como é que é isso. Como será isso? É dessas coisas que a gente tem que acreditar que, afinal, nosso Deus é maior do que a gente pode imaginar. Interessante, às vezes eu acho que, eu falei que o grande barato do cristianismo é a encarnação, é justamente isso. O grande barato do cristianismo, dizendo a mesma coisa de outra forma, é que o cristianismo tem a melhor história. O cristianismo tem a melhor história. A história mais fantástica do mundo, que é do Deus que se torna ser humano e que vive no mundo e acontece todas aquelas coisas e tudo mais. Essa é a melhor história. É uma história que tem começo, meio e fim. E nós temos que nos inserir nessa história. Quer dizer, o objetivo prioritário de todo culto cristão é fazer a gente novamente se localizar dentro dessa história. Então, nós temos a melhor história. Mas, claro, a gente tem que perguntar, pode ser a melhor história, a história mais bela, mas será que é verídica? Será que é verdadeira? E eu diria que, por que não? Por que a história verdadeira não seria também a história mais bela? Ou será que nós temos um Deus que não é capaz de satisfazer todos os anseios estéticos que Ele próprio colocou em nós? Que sim. Ou seja, quer dizer, a história verídica teria que ser também a história mais bela. Teria que ser capaz de nos satisfazer em todos esses níveis. E como diz esse texto, essa frase, tudo que há de belo e verdadeiro e bom será consumado no fim. A história não será um contrassenso. Nada de valor será perdido, embora a gente não possa agora entender exatamente como será isso. Vamos terminar por aqui. Temos terminado. Sim. Os 20 minutos. Você trabalhou a questão da humanidade,
ressurreição da carne. É isso? Interessante, né? O cristianismo é extremamente materialista. E apesar de que o cristianismo se expandiu no mundo, quer dizer, uma vez que saiu do meio judaico, se expandiu no mundo helênico, né? O mundo influenciado pela cultura grega e tal, e em que essas ideias, esse materialismo bíblico não ficava bem. É por isso que em Atos 17 o pessoal começa a rir quando Paulo começa a falar da ressurreição. Mas mesmo assim, quer dizer, às vezes o pessoal até fala, mas a teologia dos primeiros séculos acabou sendo muito influenciada pelo helenismo, né? pela filosofia grega e tal. Foi, é claro, mas também resistiu, digamos, né? Corrigiu, porque manteve esse materialismo. É claro que teve certos movimentos dentro da igreja que assimilaram demais certos enfoques vindos, né, desse mundo. Então, o ascetismo extremado, a questão do celibato, digamos, não a existência do celibato em si, isso tem plena, a possibilidade do celibato, isso tem plena base bíblica, né, nas próprias palavras de Jesus, então, mas a ideia de uma hierarquia de vocações, né, em que a vocação celibatária é a mais alta, né, e a vocação casada é um segundo nível aceitável, né, para os que não querem a perfeição cristã. Os que desejam a perfeição cristã têm que seguir pelo caminho do celibato. Então, isso é claro, eu acho que aí já enfraquece o materialismo cristão, o materialismo bíblico. Mas é verdade, quer dizer, realmente toda a questão da encarnação, quer dizer, a encarnação é uma doutrina fantástica, porque tem tantas implicações. A honra que Deus presta à criação material, ao corpo humano, né? E que Deus assume a nossa corporalidade, assume a nossa existência, né, corporal, e de alguma forma, quer dizer, o Novo Testamento insinua, mais do que insinua, que eternamente a nossa existência terá essa dimensão, embora com corpos transformados, né, com diferenças, mas não deixando de ter. Ou seja, quer dizer, qualquer ideia de uma existência desencarnada é rejeitada totalmente na Bíblia. Não. Então, quer dizer, aguardamos no credo, né? Quer dizer, qual é a nossa esperança? É a esperança da ressurreição dos mortos. É a ressurreição de Cristo como modelo da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é algo, digamos, que vai acontecer no final da história, acontecendo antecipadamente, de forma excepcional, no meio da história. É que nem uma cena do último capítulo da novela, colocada no meio da novela. Né? Então, é isso, e nós vivemos, então, nesse ínterim agora, entre o que já aconteceu, a ressurreição de Cristo que já aconteceu, e a nossa própria ressurreição que ainda não aconteceu. Sim. Não sei se é isso que você estava dizendo. Sim, a questão do conceito de humanidade mesmo, né, em relação à ressurreição da carne hoje. Eu acho que a dúvida é em relação ao que significa carne nessa vida. A maioria das vezes de humanidade com carne. Algumas teologias entendem carne como corpo, como físico, né? Então, quando Paulo fala de carne, ele está falando em relação à natureza pecaminosa
recaída, que isso vai ser destruído, né? Mas assim, acho que a confusão se dá. Dois sentidos, né? Dois sentidos. Carne é o quê? Dois usos da essa palavra. confusão. Sim, claro. Quando a gente pensa em carne como corpo, e aí a carne não pode entrar. Então, aí as obras da carne em contraposição às obras do Espírito. Então, claro, aí não é nessa dimensão, claro. Mas quer dizer, mesmo essa terminologia, há uma certa confusão terminológica até dentro da própria Bíblia. Talvez fosse em alguns casos melhor que Paulo tivesse usado outra palavra, mas sim, é claro que nós temos que distinguir. Então, todo o uso da palavra carne para significar a carnalidade no mau sentido, né, no sentido de oposição a Deus, de rebeldia contra Deus e tal. Não é isso que está em jogo, né? Mas a nossa natureza corpórea é outra coisa. E isso é afirmada, né, totalmente na visão bíblica. E isso tem implicações para a nossa ideia de, digamos, de perfeição, ou de ideal, né, na vida cristã. Quer dizer, acho que um critério que a gente pode usar é que o ideal nunca pode ser uma coisa que seria impossível se todo mundo fizesse. Então, por exemplo, a razão que o celibato não pode ser tido como um ideal nesse sentido, mas sim pode ser afirmado como uma opção para certas pessoas, né? Mas não como ideal, assim, numa hierarquia, né, de situações, é que, claro, se todo mundo fizesse isso, a raça acabava, né? Então, o mundo seria impossível. Então, não pode ser. O ideal tem que ser alguma coisa que, se todo mundo fizesse, o mundo seria possível de continuar e seria melhor. Da mesma forma, a gente não pode fazer uma hierarquia, por exemplo, de vocações cristãs, no sentido de vocação pastoral versus outras vocações inferiores e tal, porque, novamente, a mesma coisa se aplica. E se todo mundo virasse pastor? É impossível. Então, não pode ser. E também não, ao contrário, no sentido de uma coisa que todo mundo deve fazer, a gente não é só aquela buscar a santidade, só o pastor busca e a gente. Ou o próprio trabalho de cuidar uns dos outros, né? A gente acha que é só do pastor, da liderança. E todo cristão, você tem um conhecimento, tem gente que nasceu na igreja, sabe tudo e nunca ajudou outra pessoa, nunca está sempre ali sentado, só recebendo e não passa adiante. É uma coisa que todo cristão deve fazer. Só uma coisa. Ontem, mencionamos Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Vai bater aqui? Daqui a pouco a Aline não está aqui. Uma coisa interessante é a gente comparar, contrastar essas duas listas e tal, para pensar nas implicações dessas diferenças. Mas outra coisa é pensar um pouco no entorno dessas listas, o que Paulo diz sobre, né, digamos, a maneira que Deus distribui os dons do Espírito Santo. Porque quer dizer, ele frisa o fato de que Deus dá dons a todos, mas ele não dá todos os dons a ninguém. Então, isso cria um certo tipo de conceito da comunidade cristã. Porque a gente poderia, pensando teoricamente, né, a gente poderia imaginar
um Deus que fizesse diferente. Por exemplo, ele poderia dar todos os dons a cada um de nós. Então, cada um de nós seria totalmente autossuficiente, né? Nesse sentido. Isso criaria um outro conceito de igreja, de comunidade cristã. Não seria comunidade, que nós seríamos apenas um saco de batatas. Né? Por outro lado, a gente pode imaginar também um Deus que desse dons apenas a alguns. Né? Então, vocês recebem dons e vocês, pobres coitados, não. Né? E isso, obviamente, também criaria um outro tipo de comunidade cristã. Mas, de fato, quer dizer, Deus distribui dons a todos, ninguém fica sem, mas ninguém tem todos os dons. E os dons de um não criam uma hierarquia com relação aos dons do outro. Né? Então, ou seja, é uma coisa extremamente democrática. E isso, para mim, é a base da comunidade cristã. É a carta magna, né, da igreja. Digamos, a política de Deus ao distribuir os dons do Espírito Santo. E justamente essa característica, que Deus não dá todos os dons a ninguém, né? Por isso, o pastor faz tudo, não existe. Né? O pastor que, né, faz todas as tarefas, né, pressupõe a ideia de alguém que tenha todos os dons, né, e os outros nenhum. Então é um modelo que já foge. E também outros desvios, né, no sentido de excluir. Então é profundamente democrático isso. Então eu acho que essa doutrina, eu diria até que, mesmo nas igrejas que se dizem pentecostais, ou seja, que procuram valorizar os dons do Espírito Santo, não valorizam a doutrina, o que eu chamaria a doutrina da distribuição dos dons. Eles podem valorizar os dons, ou pelo menos certos dons em si, mas não valorizam a doutrina da distribuição dos dons, a maneira que Deus distribui e as implicações disso. Então, acabam criando comunidades cristãs que fogem desse ideal. Essa é uma crítica que se aplica igualmente às igrejas chamadas históricas e às igrejas chamadas pentecostais. Isso são os caras. Essa ideia da ânsia pelo faz tudo, né? Tanto na igreja quanto nas outras vezes. É bem interessante pensar nisso, porque a gente se vê como. A gente vê que a gente precisa do outro e a gente se vê como limitado. Como não podemos fazer tudo sozinhos, né? Então, cria essa relação de dependência mesmo. Novamente, não estamos tratando a questão da dependência. Né? Ligando com o que ele falou certo dia, que Neemias ele não era um mestre de obras, assim, não era um cara de engenharia. Ele precisava do outro, ele precisava das pessoas que fizessem o trabalho. Então, a questão da igreja, que muitas vezes você tem um pastor de perfil mais educador, um pastor mais professor, né? E aí ele não costuma visitar as pessoas, por exemplo, ou visita quando pedem para ele, né? Porque não é, muitas vezes, o forte dele mesmo. O forte dele é ensino, né? Às vezes precisa de outra pessoa que tem o dom já de aconselhamento, tudo aquela coisa. E aí, né? E aí, às vezes, da igreja uma certa ideia de que não, o pastor tem que ser, ele faz tudo, né? Ele tem que simplesmente fazer todas as coisas. Dizendo que não tenha. Inclusive nas listas de dons tem dom da liderança. Sim. Porque às vezes
pensa num conceito assim de cada um tem o seu dom, então é um ajudando o outro, isso é uma comunidade. Então, por exemplo, assim, para que haver o papel do pastor? A liderança é mais um dom. É esse o ponto. Mas é mais um. Ele não é mais do que os outros. Em Efésios, né, que fala do pastor, a questão de equipar os santos, né? E essa questão de equipar os santos justamente aponta para o fato de que, quer dizer, o trabalho da comunidade cristã é essencialmente feito fora da igreja. Não que o que é feito dentro da igreja não seja importante, claro que é fundamental, mas é fundamental como meio e não como fim, somente. Então, equipar os santos para o seu serviço. Então, não é um fim em si mesmo. Então, acho que essa visão, né, nós vamos precisar cada vez mais. Vocês vão viver para ver isso, eu não sei se eu vou, mas as coisas vão mudar na realidade evangélica do Brasil. Porque nós vamos chegar num ponto em que não vai ter mais esse crescimento vertiginoso, vai ser mais estabilizado. Eu não estou dizendo nem se isso é bom ou ruim, estou apenas apontando como probabilidade, né, sociológica. Vai acontecer. Tem coisas dramáticas, se tiver guerra nuclear, assim, no meio dessa história, tudo muda, mas se não, né, as tendências apontam para isso. Então, vai ser uma comunidade mais estabilizada, portanto, com mais gente que nasceu na igreja, ou tem muitos anos, né, já da igreja, e menos recém-convertidos e tal, e isso começa a mudar as expectativas e muda as relações, né, as relações com a sociedade, com a política, com as outras religiões e tal. E cada vez mais vai ter mais demandas e vamos precisar de mais gente qualificada para fazer uma interface com a sociedade em várias esferas. E essas pessoas, quem serão? Serão basicamente pessoas leigas, né, mas qualificadas e que têm, tipo Neemias, né, uma visão do reino de Deus e um impulso próprio, né, de se envolver, planejar e agir. Então a gente vai precisar cada vez mais. Já faz falta, né? A gente já sente muito que faz falta, mas vai fazer ainda mais falta no futuro. E eu percebo, em todas as pesquisas que eu faço, né, quer dizer, eu volta e meia eu tropeço com ex-avioenses. Pessoas que eu não conhecia, tá? Mas às vezes eu estou fazendo entrevistas, tá? E eu percebo que essa pessoa tem umas visões interessantes, umas ideias interessantes. Né? Aí eu pergunto, fulano, de onde você pegou isso? Sabe, é que eu participei um tempo atrás de um tal de Albiru. Então, quer dizer, a gente percebe como essas pessoas estão dentro da igreja também, né? mas mais ainda fora da igreja, em situações na sociedade, onde estão já agindo de acordo com a visão que eles aprenderam lá atrás. E isso, inclusive, me convence novamente, assim, repetidamente, do valor do trabalho que a gente faz. E é um valor que não é só para os poucos anos de vida de estudante, mas é uma coisa que dá fruto assim, durante décadas depois. Nós estamos formando pessoas para décadas, não apenas para 4 anos de estudante universitário. É um valor assim, inestimável. Sim, eu acho que você falou
de que você tem uma visão, de certa forma, otimista em relação ao Otimista. Quando você fala que vai parar de crescer tanto e a coisa vai amadurecer. Será que o risco que a gente corre não é a secularização da igreja, como tem corrido talvez nos Estados Unidos, na Europa? E a gente crente igual a gente, vai ser mais um movimento de resistência? Eu não sei se eu diria que eu tenho uma visão otimista. Inclusive, tem pessoas que me acusam de ter uma visão pessimista. Mas, como dizia o René Padilha, né? Que culpa tenho eu se a pessoa que se assenta à minha direita me acusa de esquerdista e a pessoa que se senta à minha esquerda me acusa de direitista? Então, mas eu procuro evitar os extremos quando eu penso assim no futuro, mesmo na análise do presente e as perspectivas do futuro, eu procuro evitar os extremos. E eu acho que uma coisa também digamos, a análise sociológica e outra coisa a análise teológica. Tem certos fenômenos que eu sou muito crítico teologicamente deles, mas sociologicamente eu sou compreensivo. Digamos, eu entendo por que existem, de onde vêm, por que atraem, até alguns efeitos bons que têm, apesar da sua teologia, digamos assim, não por causa dela. Né? Então eu procuro levar tudo isso em conta. Então eu procuro evitar os extremos, assim, aquelas críticas arrasantes, assim, que nada presta, a igreja evangélica é uma droga, isso é aquilo. Acho que isso não leva coisa nenhuma. E nasce de uma superioridade, de uma incapacidade de ter uma empatia com o outro também. Às vezes nasce até de preconceito social. Né? Mas também, claro, eu evito o outro extremo, que é o triunfalismo. Né? Barato, claro que isso é absurdo, muitas coisas são ditas. E para o futuro eu tenho, digamos, eu procuro ter uma mente aberta. Eu não sei se, eu acho que certas coisas precisam começar a acontecer desde já para que o futuro seja razoavelmente bom. Por exemplo, quando tiver, digamos, uma certa estabilização, né, da porcentagem evangélica na população, o que vai acontecer? Um cenário possível é que a gente tenha, durante várias gerações, uma porcentagem alta de evangélicos e melhorando cada vez mais na qualidade, na seriedade do discipulado, da ética, da interação com a sociedade, etc. Né? Uma contribuição cada vez mais madura, séria ao país. Então esse é o cenário bom. Mas igualmente plausível, a meu ver, é um outro cenário que seria, né, que a curva se estabiliza e logo em seguida cai. Então, eu acho que é possível que os nossos netos, ou bisnetos, né, daqui a 100 anos, olhem para trás e digam: oh, que coisa interessante, durante algum tempo teve uma porcentagem alta de evangélicos no Brasil, mas não durou. Para mim, as duas coisas são possíveis. E é claro que eu prefiro o primeiro cenário e trabalho para isso. Bom, eu agradecer a todos, a Natan, pelo convite amado. Obrigado. O privilégio de falar no umbigo da América do Sul. Para nós foi um privilégio. Obrigado mesmo pela disposição de vir falar para a gente aqui nesse fim de mundo. Eu sou daqui, eu posso falar. Não, pode falar não. Aí só fala de nós. Obrigado mesmo, assim, pela generosidade, assim, de vir, de passar esse tempo com a gente. Foi muito
proveitoso para todos nós. A gente agradece muito.